com eles. Salve, 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 pessoal. Boa noite. Oi, Boa noite, Eunice. Boa noite, Paulo. Boa noite, Henrique. Como estamos? Tudo bom? Tudo bem. Paulo, seja muito bem-vindo. Vi suas mensagens aqui. Feliz que você está vindo aqui para o teu primeiro encontro aqui junto com a gente. Então, todas as sextas-feiras a gente tem um encontro aqui às 18 horas, aberto, gratuito, é só realmente colar. E a gente traz inúmeros assuntos, né? Todos os nossos encontros aqui de sexta-feira eles ficam gravados, tá? E eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, a qualquer momento, quando você quiser, só entrar lá, escrever Tantrika Flow no YouTube e você vai encontrar várias aulas que já aconteceram, muito maravilhosas. E é importante dizer que esses encontros, eles não são toda vez comigo. Eles são do nosso grupo de professores, que neste momento envolve eu, o Edu e a Laísa. Então somos 3 professores aqui, né, na nossa comunidade. E aí a gente vai revezando nesses encontros de sexta-feira às 18 horas, tá bom? E aí toda sexta-feira a gente traz um assunto novo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente traz um assunto que é mais teórico, em alguma vertente assim que a gente tem maior embasamento. Às vezes a gente traz outros assuntos de aprendizados de vida pessoal mesmo. Mas é uma super oportunidade aqui de a gente realmente tá junto. Eu sempre gosto de trazer bastante essa abertura para as pessoas trazerem suas histórias, trazerem os seus desafios, para a gente realmente ter um bate-papo aberto aqui, em um espaço muito seguro assim para as pessoas trazerem, né, o que for mais transparente, mais verdadeiro para elas. Beleza? Beleza. Vamos Maravilha, lá. então. Henrique, querido, eu tô para te falar essa mensagem desde a nossa cerimônia de cacau. Eu te abracei lá na nossa cerimônia de cacau, aí depois o Edu veio falar comigo. Você se ligou que o Henrique tava aqui, era o Henrique que sempre tá no nosso Karma Yoga? Eu falei, putz, cara, não me liguei. E eu fui perceber só depois. E, sério, eu celebro muito, que prazer imenso que você tava lá, irmão. Sério, eu fico muito feliz mesmo. O Henrique já tá aqui, quase toda sexta-feira o Henrique tá aqui, é muito massa ver essas carinhas que se repetem, que estão ali junto com a gente há um tempo. Muito massa te ver lá no Cacau, viu, irmão? Muito mesmo. Gente, então maravilha. Vamos lá hoje. A gente vai... Coloquei, né, lá no nosso grupo uma votação. E o assunto que ganhou foi como que a gente pode fazer para transformar os nossos padrões limitantes. Essa palavrinha que ficou tão em alta, né, de uns anos para cá. Hoje em dia você vê inúmeras pessoas falando sobre isso. Padrão limitante. Padrão limitante. Tá todo mundo preocupado com os padrões limitantes. Então bora lá entender um pouquinho mais sobre isso. Eu quero trazer aqui uma perspectiva para vocês, que ela engloba várias vertentes que eu fui entrando em contato nos meus últimos anos, ao longo da minha trajetória, tá? Então eu vou falar coisas aqui para vocês que envolvem abordagens do próprio Tantra, do próprio Yoga, abordagens da comunicação não violenta, abordagens de conhecimentos sistêmicos lá do Bert Hellinger. Então, abordagens do movimento somático e de terapias somáticas. Então, assim, envolve um monte de coisa aqui, tá? Eu vou trazer um direcionamento específico que, inclusive, eu sistematizei, assim, né? Coloquei de uma forma bem didática. Isso foi em 2019, quando eu sistematizei exatamente
a origem de todos os nossos padrões. Sistematizei mesmo, quebrei a cabeça e fiquei lá, tipo, como que eu entendo isso daqui? E aí juntei, né, um monte de informações de várias áreas e aqui eu quero apresentar para vocês isso que eu criei lá em 2019 e que eu venho lapidando com certeza desde então, beleza? Então só para dizer que para aqueles que são fãs do caderninho, do lápis e caderno, se quiserem anotar, sintam-se à vontade, tá? Inclusive até recomendo porque a escrita realmente é uma ótima forma de memorizar as coisas. Então bora lá. Deixa eu só ver se não tem ninguém aqui perdido querendo entrar. Acho que tá tudo certo. Bom, como encerrar padrões limitantes na nossa vida? É o assunto de hoje. Se a gente quer falar sobre como transformar os nossos padrões, o primeiro, não tem como fugir. O primeiro passo a ser dado é entender os nossos padrões. É meio óbvio falar isso, mas tem muita gente que não quer fazer essa lição de casa. É o primeiro passo para tudo. Se a gente tem algo que a gente quer transformar, então a gente precisa primeiro entender de onde aquilo está vindo. Como que aquilo foi construído na nossa vida. Seja bem-vinda, Bianca. Nós acabamos de começar. Então, beleza, estou entendendo aqui. O primeiro passo é entender os nossos padrões. E como que eu entendo os meus padrões? Como que eu tenho mais clareza sobre os meus padrões? Aqui eu tenho uma notícia muito boa e eu tenho uma notícia não tão legal, mas que precisa ser dada. O que é isso, André? O que é isso? Fale para nós. A notícia boa é que eu vou dar aqui um passo a passo para vocês realmente entenderem com muita clareza como vocês criam os padrões de vocês. Essa é a notícia boa. A notícia não tão legal é que mesmo entendendo de uma forma cognitiva, lógica, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa. E o que eu quero dizer é que isso leva tempo. Esse processo de criar clareza para os nossos processos e a nossa transformação, ela acontece com o tempo, com uma prática contínua, com o constante exercício de querer se lapidar. Então, se você busca por uma fórmula mágica que vai assim, ó, num e você vai ficar do jeito que você sempre quis, com todos os padrões transformados e nunca mais vai precisar olhar para você mesmo e se perguntar como você pode se desenvolver mais, perdão, mas isso não existe. Então é importante, obrigado Paulo, é importante que vocês saibam com clareza, os padrões, a gente pode até conseguir olhar para eles, entender a lógica deles, de onde ele está vindo, como ele se desenvolveu, como ele cresceu, como ele... E mesmo assim a gente vai lá e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Então isso é um processo. Um processo. E vocês vão perceber que no final das contas não tem nenhum lugar a se chegar, porque tudo é um processo em constante andamento. Cindy, seja bem-vinda, querida. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não sei, deu uma travada. Seja bem-vinda, viu? Bom, vamos lá. Se a gente quer transformar os nossos padrões, então vamos entendê-los melhor. Passo a passo, bem bonitinho, para vocês anotarem aí no caderninho. Como a gente cria os nossos padrões. Vamos lá. Primeiro ponto importante a ser entendido. Existem 3 esferas de consciência que nos influenciam o tempo inteiro desde o momento em que a gente nasceu. Para aqueles que acreditam em vidas passadas, isso já vem antes de a gente nascer. Mas para quem acredita mais no aqui e no agora dessa vida e dessa encarnação, no momento em que a gente nasceu, eles já começam a atuar. Quais são essas 3 influências que acontecem o tempo inteiro? Uma consciência individual,
A consciência que André, você, cada um de vocês, vai adquirindo ao longo da sua vida, com percepções tuas, coisas que você vai experienciando, vai tendo feedback, vai entendendo, e você vai adquirindo uma consciência tua, uma consciência individual, certo? Além dessa consciência individual, existe uma consciência familiar, uma lente familiar. A partir do momento que você nasceu, para aqueles que acreditam nisso, ou a partir do momento que você foi concebido, ou, para aqueles que acreditam em vidas passadas, desde um processo contínuo de várias vidas, os seus padrões familiares te influenciam e muito. Então, talvez vocês já tenham visto uma situação em que você vê o filho de alguém e você bate o olho assim e fala, caraca, ele anda igual o pai. Olha, anda igualzinho. Mesmo pezinho ali desse jeito, mesmo quadril. Ó, você bate o olho e um anda igual ao outro. Por que isso? Porque um influencia o outro em muitos detalhes. Às vezes até no jeito de andar. Para pensar o quanto isso é profundo. A pessoa te influencia no jeito que você anda o dia inteiro. E você nem percebe. Quando vê, tá ali, andando igual ao pai. Né? Isso acontece muito. Então, existe uma lente familiar que te influencia o tempo inteiro. Tudo aquilo que a sua família falou que é legal, provavelmente você vai achar que é legal. Tudo aquilo que sua família falou que não é legal, provavelmente você vai achar que não é legal. É o padrão normal de como a gente se desenvolve. E aqui pode ser que hoje em dia você como adulto fala, pô, mas minha família gosta disso, eu nem gosto tanto, tá tudo bem. Mas a sua criança, quando você tinha ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não entendia isso. Então a sua família falava, a gente gosta disso. Você, criancinha, falava, eu também. Porque eu quero pertencer. Então você fazia a mesma coisa. E não só você fazia, mas você também ia construindo uma lente que replicava os padrões da sua família. Então, consciência individual, consciência familiar. A terceira qual que é? A consciência social. Do local que você nasceu, do momento que você nasceu. Já pararam para pensar? Onde vocês nasceram? Eu, por exemplo, nasci em São Paulo em 1989. Tudo que estava acontecendo ali naquela época, naqueles anos, me influenciou, me impactou. Se eu tivesse nascido na China em 1989, talvez eu teria várias coisas diferentes. Mas não, nasci em São Paulo em 1989. Se eu tivesse nascido em 80, outras coisas pode ser que tivessem diferentes. Eu nasci em 89. E por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma influência social que vai determinar também atitudes suas. Então, talvez desde que você nasceu, você escuta que homem não usa rosa, por exemplo. Todos os brinquedos de criança, se é de menino, é azul. Se é de menina, é rosa. Isso, hoje em dia, está mudando um pouco, mas isso é muito forte. Pô, desde criança você está entendendo, então, que rosa é para menina, azul para menino. Isso vai te influenciar de alguma forma. Mesmo se em algum momento você falar, mas eu gosto de rosa, eu sou homem, eu quero usar rosa, tá tudo bem. Mas existe uma influência ali, nos seus primeiros anos de vida, que te falava, olha, rosa é para menina. E isso é tipo um exemplo minúsculo. Né? Isso pode ser extrapolado para várias outras coisas. Então, por que eu estou falando isso? Para que vocês tenham atenção, para que vocês comecem a perceber. Porque a gente não consegue transformar aquilo que a gente nem percebe. Se vocês querem transformar algum aspecto da vida de vocês, o primeiro passo é perceber o que você quer que transforme.
Talvez isso aconteça já com vocês. Quer dizer, com vocês não, mas com uma pessoa distante, talvez aconteça. Que você pergunta pra ela, fala, o que você quer que mude na sua vida? E a pessoa fala, não sei. Com vocês que, óbvio, acompanham o nosso grupo, isso não acontece. Mas com pessoas que não acompanham o nosso grupo, às vezes acontece. E aí você pergunta, mas, ok, o que você quer que mude na sua vida? A pessoa fala, não sei. Pô, mas não sabe? Não, não sei. Não sei nem por onde começar. Tá, então vamos começar a entender. Primeiro passo é perceber. O que precisa mudar? O que precisa mudar? E esse primeiro passo, ele é um dos maiores que você pode dar. Né? Por que que é um dos maiores? Porque tem coisa que dói perceber. Tem coisa que incomoda perceber. É tipo aquele local da tua casa que sempre está desarrumado. É muito mais fácil você só jogar tudo lá naquele canto, naquele quartinho, que ninguém vê, tá sempre escuro, cheio de pó. Meu, não sabe o que fazer com uma coisa? Abre a porta, taca lá e fecha rápido. Ah, não sei o que fazer com isso. Taca lá e fecha rápido. Aí chega um dia, uma pessoa vira e fala, então, você precisa abrir a porta e ver o que tem lá dentro. Aí você fala, putz, cara. Putz, mesmo assim, sabe? Incomoda. Dá trabalho. Fala, putz, sério, você quer que eu faça uma faxina naquele quarto lá? Fala, putz, cara. Tem coisa lá que eu tô guardando, faz 20 anos que eu tô guardando. Pois é. Tem coisa que dá trabalho. Mas, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Né? E é nessa hora que você talvez comece a perceber que a gente fala um monte de coisa no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não dá importância para aquilo que a gente realmente gostaria de falar. Às vezes a gente só está jogando palavras ao vento. Então vamos começar a olhar para o que a gente quer realmente olhar. Ok, entendemos. 3 consciências, 3 lentes. Uma individual, familiar, social. O que essas lentes fazem? Essas lentes, elas têm um processo formativo. O que isso quer dizer? Elas vão criando uma forma em você. Não menosprezem a influência dessas lentes, porque elas impactam, sim, elas impactam a tua postura, o teu jeito de falar, a tua roupa, o teu corte de cabelo, o que você talvez escolheu como profissão. Ela impacta em muita coisa. Talvez ela impacte as coisas que você está pensando ao longo do dia inteiro. Ela impacta em muita coisa. E por aí vai. Então essas 3 esferas, elas impactam sua vida como um todo. E o que acontece, né? O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, onde se a gente faz uma coisa, ok, ele cria ali a sinapse e a informação passa. Se a gente faz de novo, ele já tem um caminho feito, essa energia passa mais rápido, essa mensagem. Se a gente faz mais uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, essa sinapse ela vai ficando cada vez mais automática. Até que chega um ponto em que a gente faz sem nem perceber que a gente está fazendo. Exemplo, andar de bicicleta. Outro exemplo, andar de carro. Outro exemplo, reclamar. Às vezes a gente nem percebe estar reclamando, sem nem perceber. Então o nosso cérebro ele é ótimo em entender o que a gente quer fazer repetidamente. E ele cria esses caminhos neurais. É como se a gente fosse no meio do mato, a gente vai lá, faz uma vez uma trilha. Corta lá o mato, nananã, abre a trilha. Na segunda vez já está abertinho, você vai mais rápido. Na terceira mais rápido. Se você fazer esse caminho todo santo dia,
Depois de alguns anos, já está assim, uma estrada que flui sozinha. Tem um fluxo já, que nem depende tanto de você. É a mesma coisa. Para pensar. Quais são as coisas que você faz todo santo dia? Todo santo dia. Vou compartilhar um processo aqui com vocês. Já falei isso várias vezes em vários encontros. Eu tive um super momento da minha vida em que eu era realmente viciado em pornografia. Todo santo dia eu assistia algum vídeo de pornografia. Para pensar no impacto que isso tem. Dias e dias e dias e dias que eu constantemente fazia esse hábito. Eu tinha esse hábito, que você também pode colocar como vício. Todo dia eu fazia isso. E isso era a ponta do iceberg. Por quê? Por detrás desse ato, dessa ação, tinham inúmeras consequências. Então era por conta desse hábito que eu, por exemplo, sustentava vários tipos de pensamento, vários tipos de julgamento, vários tipos de desejos, vontades e por aí vai. Então perceba o quanto esse hábito criava dentro de mim um mecanismo praticamente automático, disparador de um monte de coisa, que fazia com que eu colocasse energia para que isso acontecesse. Mesmo que eu não estivesse percebendo, isso estava acontecendo no plano de fundo. E por que eu estou falando assim de uma forma tão aberta com vocês? Porque hoje em dia, se você perguntar principalmente para os homens, talvez 90% tenham esse hábito. E para as mulheres, muitas delas também vão ter. E é uma realidade que ninguém fala sobre isso, mas que vai corroendo as pessoas por dentro. Com pensamentos, comportamentos, desejos, vontades, blá 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 blá, um monte de coisa. Mas a pessoa, por não encontrar um suporte para falar sobre isso, por nem perceber o impacto disso, ela se oculta. Joga as coisas lá no quarto e fecha a porta rápido. O Henrique escreveu, e algumas coisas são bem óbvias nas nossas vidas. Trabalhei em um serviço que não gostava e toda vez que chegava estressado tomava uma cerveja. Chegou um momento que o barulho da latinha abrindo já me estressava. Nossa, muito, sim, com certeza. Com certeza. Então quando a gente vê... Gente, não se enganem, o ser humano talvez seja o ser vivo mais adaptável da Terra. Para pensar a quantidade de ambientes que o ser humano se coloca e mora. Tipo, o ser humano vai no meio da Antártida e mora lá. Ele vai no meio do deserto de Saara e ele mora lá. Então o ser humano é extremamente adaptativo. E o ponto negativo disso é que a gente se acostuma mesmo numa situação extremamente desafiadora. A gente se acostuma. Se acostuma. Então vocês vão perceber que no final das contas, o que a gente quer responder é como a gente consegue preencher o espaço-tempo com nós mesmos. No final das contas, é essa pergunta, rainha, mestra, de todos esses processos. Como a gente, de fato, ocupa o nosso próprio espaço-tempo. Porque você vai perceber que você sempre tem uma escolha. Ah, eu quero dormir. Beleza. Se você dormir todo dia às 4 da tarde, você vai perceber que algo mágico vai acontecer. Você vai ficar ótimo em dormir às 4 da tarde. Você vai ficar ótimo nisso. Especialista no assunto. Se você todo dia falar, eu vou, sei lá, jogar uma bolinha de tênis pra cima e pra baixo com as duas mãos, você vai perceber que você vai ficar bom nisso. Só que as pessoas fazem isso para coisas que elas na verdade não gostariam de fazer. Olha só como é contraditório.
E por que que elas fazem, então? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Por que que as pessoas ocupam tanto espaço-tempo para algo que elas não gostariam? Essas três lentes que eu falei, consciência individual, familiar e social, elas nos impactam o tempo inteiro, ok? Já falei isso. O que acontece? À medida que elas nos impactam, a gente vai interagindo com a vida e nessas interações a gente sente o quê? Emoções. Então a gente vai interagindo e a gente vai sentindo um monte de coisa. Emoção. Emoção é energia em movimento. Então as emoções elas sempre querem se movimentar. Então não dá muito para você falar, hoje eu estou feliz. Porque você vai perceber que a emoção ela é algo muito oscilante. Então, se eu falar tudo que eu já senti hoje, eu acordei, eu tava com sono, tava cansado, depois fiquei super animado, depois eu fiquei com fome, depois eu senti frio, depois eu senti calor, depois eu fiquei animado porque você vai ver que é tipo um monte de coisa. A emoção é assim. Mas vocês vão perceber que quando a gente vai fazer uma recapitulagem emocional de nós mesmos, talvez você perceba que tenham algumas emoções que elas ficam mais presentes em você, mesmo que seja no plano de fundo. No meu caso, ao longo da minha trajetória, uma das emoções que mais estava presente na minha vida era um medo de ser rejeitado. Essa era a emoção que mais estava no meu plano de fundo quando eu olho para trás. Então eu fui uma pessoa que tinha muito medo de ser rejeitado. E a consequência disso é que eu sempre tentava fazer o meu melhor para ser aceito. E perceba, essa é uma emoção que em alguns momentos de crise ela gritava, e aí era crise, e gritava muito, tipo, caraca, medo, 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 um medo assim, totalmente apavorante de ser rejeitado. Mas quando não tinham crises, esse era um medo que ficava quietinho ali, entre as linhas. Não era um grande alarde, ficava ali quietinho. Mas ele influenciava todas as minhas ações. Porque ao invés de fazer algo simplesmente porque eu queria fazer, mesmo em coisas simples do dia a dia, totalmente triviais, ao invés de ser um canal aberto, onde a minha livre expressão se expressava, fluía, sempre tinha aquela que nem agora tem nos aplicativos, que é a segura, como chama? Quando você tem duas senhas para a mesma coisa? Me fugiu o nome. Vocês não têm isso? Não é segurança de controle, Quem consegue dupla imaginar? confirmação, né? Isso, essa dupla confirmação. Tem um nome agora, me fugiu o nome, mas é exatamente isso. Que aí você vai tentar fazer o login lá no seu Instagram e vai perguntar no seu celular, no seu e-mail, vai perguntar num monte de lugar se é isso mesmo que é para fazer. Eu tinha essa mesma checagem internamente, em tudo que eu ia fazer. Confirmação de 2 passos, é isso. Tinha uma confirmação de 2 passos para todas as minhas ações. Perceba como isso trava o meu fluxo interno de simples expressão livre. Porque era tipo, nossa, será que eu falo isso agora ou não falo? Beleza, eu vou falar. E aí eu falava. Já mudou a espontaneidade. Será que eu comento isso que eu percebi agora ou não comento? Não vou comentar. Ok, já não, entendeu? Já mudou tudo. Vou falar com aquela pessoa ou não falo com aquela pessoa? Putz, falei, me arrependi, nossa, não. E perceba como esse fluxo mental ele é intenso.
Porque é tipo, putz, fiz aquilo, nossa, eu não deveria ter feito aquilo, não, putz, não. Medo de ser rejeitado o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E tiveram várias coisas que eu fiz, que eu fui aos poucos, por isso que eu estou falando, aos poucos, rompendo com esses padrões. Me dá um exemplo, André. O dia, por exemplo, que eu furei minha orelha. Eu sou o único homem da minha família inteira que tem uma orelha furada. Quando eu fui furar minha orelha, eu senti um gigantesco medo do tipo, caraca, que minha família vai achar? E quando o cara furou assim, ó, era como se eu tivesse sentido todos os homens da minha família furando a orelha juntos. Tão simples, é um brinco. As mulheres de toda a minha família têm um brinco desde que elas têm meses de idade. Eu fui fazer isso, eu tinha 28. E olha o medo que eu senti. Isso é só um exemplo. Existem infinitos outros. Então o meu caso era o medo de ser rejeitado. Qual que é a tua emoção? Da sua história? Que mais te impacta, que mais influencia nas tuas decisões? Sempre tem uma emoção em particular. Por que sempre tem uma emoção em particular? Porque agora é um super pulo no gato, super pulo do gato. As emoções, elas colam e elas fixam um personagem. As emoções colam e fixam um personagem. Quem que é esse personagem? É o personagem que a gente mesmo cria. Que a gente fala para todo mundo que somos. Então, André, muitas vezes eu criava um personagem. Falava, sabe como é fácil você perceber o seu personagem? Quando alguém vira pra você e fala, oi, me fala de você, quem que você é? Aí você vai falar, eu sou. Quando você responde, quando você completa essa frase, eu sou, 3 pontinhos, pode apostar. Quem tá falando isso é algum personagem aí dentro. Como a maioria das pessoas se rotulam pela sua profissão. A maioria das pessoas se rotula assim. Ah, eu sou advogado, tenho 33 anos, trabalho em um escritório em tal lugar e sou, sei lá, casado e tenho 2 filhos. O que essa pessoa está falando? Ela está falando os seus personagens. Qual que é o personagem? Personagem 1, advogado. Personagem 2, pai. Personagem 3, esposo. Personagem 4, homem. Ela está falando os seus personagens. Aqueles personagens que talvez ela foi fortemente incentivada a ser. Incentivada por quem? Pelas 3 lentes que eu falei no começo. Uma consciência pessoal, familiar, social. E aí começa a perceber, quando as pessoas se rotulam e vão falar sobre si, muito provavelmente elas vão falar sobre os personagens que por uma vida inteira ela sentiu que ela precisava ser. E a emoção é o que cola no personagem. O que faz com que essa emoção fique no plano de fundo da tua vida é o personagem. Então perceba, vou falar minha história. Tinha super medo da rejeição ao longo de toda a minha trajetória. E aí a partir disso eu criei um personagem que fazia de tudo, fazia de tudo para ser aceito. Ao longo de vários anos da minha vida. Então, como que eu fazia de tudo quando eu era adolescente, por exemplo? Eu fazia de tudo para ser amiguinho da turminha que era mais líder assim do colégio. De tudo, o que precisava fazer, eu fazia. Então eu ia lá e eu bulinava junto com eles, porque
queria ser aceito. A partir do momento em que eu era aceito no grupo, pronto. Eu ficava com aquilo lá, preciso ser aceito, preciso ser aceito. Nenhum dos meus amigos do colégio, naquela época pelo menos, era gay. E, inclusive, isso era um super tema de chacota, de piada, de ofensa, etc. E tal. Na minha cabeça, o que acontecia? Eu jamais posso mostrar qualquer sinal de feminilidade aqui nesse grupo. Independente de orientação sexual. Eram entendimentos que eu tinha que, tipo, nesse grupo não posso jamais fazer isso. E ok. Por conta disso, eu criava inúmeras limitações. Né? Então vai percebendo ao longo da tua história todos esses momentos que talvez você faria algo diferente, mas o teu personagem que você criou falou, faz isso, pá. E perceba o quanto isso, de novo, plasticidade, sustentava, reforçava esse caminho neural dessa emoção que está aí no plano de fundo o tempo inteiro. No meu caso, todas essas ações, por exemplo, vamos supor, a gente estava numa festa na adolescência, eu falo, tipo, não vou dançar rebolando, por exemplo, porque todo mundo vai me chamar de gay, viado e dananã, e eu não quero fazer, não quero isso. Não fazia isso. O fato de eu não fazer sustentava, reforçava o meu medo de ser rejeitado. Porque, sem falar para ninguém, eu estava tomando uma decisão de não fazer algo que eu queria fazer por medo de ser rejeitado. Então, uma coisa reforçava a outra. E isso ao longo dos anos, que nem a gente estava falando aqui, vai só reforçando, reforçando, reforçando. Quando você vê, você nem percebe, mas você já está fazendo as coisas por conta dessa emoção que está no plano de fundo. No meu caso, medo da rejeição. Então eu fazia inúmeras coisas, por medo de ser rejeitado. O tempo inteiro. Então, essas três consciências, individual, familiar e social, impactam na sua formação. Essa formação faz com que você sinta coisas. Essas emoções colam no personagem que você desenvolve. E uma coisa retroalimenta a outra. Porque isso vai criando cada vez mais um senso de eu sou assim mesmo. Quantas vezes vocês já não escutaram pessoas falarem, eu não faço isso. Exemplo, eu não danço. Cara, como assim você não dança? Tipo, se você tem um corpo, você dança. Eu não estou perguntando se você já fez alguma aula, se você tem técnica de dança. Não, estou perguntando, você se move? Você se mexe? E aí a pessoa fala, não, eu não. Quem que está falando eu não? É um personagem seu. Um personagem que entendeu que não faz isso. Então, as pessoas criam os mais diversos personagens. E aqui você pode colocar vários exemplos, tá? Eu não saio e transo no primeiro date. Exemplo. É um personagem, uma historinha que você contou na sua cabeça, que você jamais vai fazer isso. Eu não... uma coisa que eu fiz semana passada, que foi maravilhoso. Eu nunca tinha tocado na rua, como músico de rua toca. E aí, final de semana passada, a gente foi pro festival lá de Paraty, o festival de jazz de Paraty, aberto, gratuito. E aí a gente ficou lá umas 3, 4 horas na rua tocando. Eu nunca tinha feito isso. E eu percebi que isso era um desejo meu desde, acho que de criança, desde a primeira vez que eu vi um músico tocando na rua. Só que na minha cabeça eu não fazia por quê? Porque tocar música na rua é coisa de quem não tem profissão, é coisa de quem nananã, blá 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 blá, um monte de narrativa mental que me falava, não, você não pode fazer isso. Né?
E aí quando você escolhe escutar aquela tua voz, que mesmo que ela esteja calada, ela tá aí, da tua expressão livre, e você faz aquilo que ela quer, exemplo, quando eu fui lá e toquei, você deixa de fortalecer todo aquele sistema, porque você está fazendo aquilo que o sistema mais tem medo. Pô, você tocou e foi massa. Eu achei que se você tocasse, ia ser lixado, todo mundo ia achar que você é uma pessoa, sei lá o que, blá blá blá, ia ser julgado. Não, não. Você tocou e foi massa. Uau! Não foi rejeitado. Percebe? O seu sistema já vai chacoalhando. A primeira vez que eu saí com os amigos meus de infância e eu dancei rebolando, dentro de mim, esse personagem que tinha medo da rejeição, ele tava assim, ó, surtando. Tipo, meu Deus do céu, pânico, para agora vai ser rejeitado, fudeu, vai ser rejeitado. E tinha um lugar, um ser dentro de mim, que era o meu ser de livre expressão, que tava tipo, eu tô adorando isso aqui. Tá sendo ótimo isso aqui. E aí, né, dá pra sentir esses diálogos internos dos nossos personagens. De um personagem tipo, é isso aí, rebola mesmo, dança, vai que vai. E o outro tipo, não faz isso, meu Deus do céu, você vai ser rejeitado, ninguém vai gostar de você. Ah, meu Deus, o que vão pensar disso? O que vão achar de você? Não. E aí você começa a escolher onde você quer colocar energia. E de novo, isso não é da noite pro dia. Porque vocês vão perceber que o padrão ele é tão forte, o padrão emocional ele é tão forte, que só para você ver ele, tem um chão aí, tem um caminho, porque na grande maioria das vezes você vai fazendo, e você nem percebe ele. Até que talvez chegue um momento em que você consiga ver. Fala, caraca! Eu queria estar fazendo um negócio completamente diferente, não tô. Aí nessa hora talvez venha um lapso, assim, ó, um estalo. Talvez venha uma voz minha falando, eu falei que esse momento ia chegar. Que rufam os tambores do astral. Aquele momento que tipo, você vai fazer igual ou você vai fazer diferente? Sabe? Que tipo, o tempo para assim, fica... Caraca, o que eu faço? Continuo o mesmo padrão ou mudo? Continuo o mesmo padrão ou mudo? Continuo o mesmo padrão ou mudo? Não se enganem, muitas vezes você vai continuar o mesmo padrão. E tá tudo bem, continua o mesmo padrão. Porque muitas vezes você só vai perceber depois. Mas quanto mais você perceber, mais isso vai ficando, mais a prática da percepção vai te trazendo clareza sobre esse processo. Se eu pudesse trazer um direcionamento, se pudesse excluir tudo que eu já fiz na vida e pudesse trazer um direcionamento para as pessoas, seria o crie mais atenção. Porque no final das contas a gente vai fazendo as coisas sem perceber, sem escutar. Por quê? Tem um porquê isso. Porque quando a gente era pequeno, quando a gente era um pequeno bebê, a gente tinha um medo muito legítimo, que era o medo de ser abandonado. Isso é um medo muito legítimo quando você é um bebê. Por quê? Porque se você é abandonado quando você é um bebê, você morre. Simples assim. O ser humano é assim. Se a mãe pare o seu filho e fala, vou deixar ele aqui, você não faz nada. Você morre. Então esse medo de ser abandonado, rejeitado, ele é muito legítimo quando bebê. Com a pessoa de 30 anos, ele já não é tão legítimo, mas a maioria das pessoas com 30 anos ainda tem esse medo. E mais, e vai longe, né? E vai longe.
Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é assimilar de onde veio aquele padrão, entender a história dele, e ela é legítima, não estou deslegitimando nenhuma história. Todas as histórias são legítimas. Todas as formas de criar os nossos personagens são legítimas. Por quê? Porque a gente fez isso, a gente construiu cada um dos nossos personagens fazendo o nosso melhor. Com o que a gente tinha, com o que foi possível, e tá tudo certo. Mas se chega um momento na tua vida que você se olha e fala, cara, eu queria tanto que tanta coisa fosse diferente. Eu queria estar me relacionando com outras pessoas, queria estar trabalhando com um negócio totalmente diferente. Queria talvez estar morando em outro lugar, que eu queria que minha vida tivesse totalmente diferente. Então, vamos reavaliar quais estão sendo essas decisões. E não só quais estão sendo as decisões, não é isso. Mas é qual está sendo o motivador da decisão. Porque é esse disparador que faz toda a diferença. No meu caso, lá atrás, qual que era o meu disparador? O meu motivador? Agrade todo mundo. Esse era o meu motivador. E assim, não era agrade tal pessoa, não. É agrade todo mundo. O mundo inteiro, agrade ele inteiramente. Esse era o meu motivador. Então perceba, mesmo que eu mudasse as minhas ações, pode ser que eu mudasse uma ação aqui, outra ali, beleza. Se eu não mudasse o meu motivador, de nada adianta, ou pouco resultado eu tenho. Porque quando a gente fala sobre mudança de hábitos, padrões, atitudes, pensamentos, a gente precisa primeiro entender o nosso motivador. Tem um negócio, né, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre Tantra, cosmologia e etc., que quando a consciência se expressa em todo o universo, ela faz isso primeiro de 3 formas. Quais são as 3 formas? Primeiro, ela expressa um desejo, uma vontade. Depois, ela expressa um pensamento. E depois, ela expressa uma ação. Então, perceba que a cada um desses níveis a gente vai contraindo um pouco mais. Primeiro é um desejo. Um desejo não necessariamente tem palavras, não necessariamente ele é claro, pode ser extremamente subjetivo, é um desejo. Não sei, às vezes não sei nem falar qual que é. Um desejo, uma vontade. Desse desejo, dessa vontade, eu contraio um pouco mais para um pensamento. Desse pensamento, eu contraio um pouco mais para uma ação. Então, quando eu falo sobre esse motivador, eu estou indo lá atrás, antes do desejo. Entende? Porque se você mudar a ação, beleza, você mudou a ação, mas o seu motivador, o seu desejo e o seu pensamento ainda são os mesmos. Ainda carregam os mesmos padrões. Por mais que você mude a ação, inevitavelmente elas vão cair em lugares que você não quer que caia. Então, como eu faço para voltar esses estágios? Você tem que investigar o motivador. Qual a diferença do motivador que eu tinha antes e do meu maior motivador atual? Não estou falando que esse motivador atual é o que sempre está regindo. A gente continua, né, no caminho. Mas eu percebo claras mudanças na minha vida dos últimos anos, assim, drásticas. Então existia um motivador antes que era agrade todo mundo, agrade todo o universo. E tem um motivador atual que é qual é a minha maior forma de me expressar, de me cuidar, de me nutrir. Entendendo que quando eu faço isso comigo,
eu tenho mais clareza de como fazer isso com as outras pessoas. Então tem um caminho bem diferente. No primeiro, eu praticamente me anulava o tempo inteiro para agradar os outros. No segundo, eu sou prioridade. É essa relação eu comigo mesmo aqui que determina todas as outras. E é essa relação que eu faço o meu melhor para cultivar e ela seja cada vez mais um lugar de expressão livre. Esses são os meus motivadores. Então, se isso é meu motivador, os meus desejos de vida começam a ficar alinhados com isso. Os meus pensamentos começam a ficar alinhados com isso, com o tempo. Até que as minhas ações começam a ficar alinhadas com isso. Então perceba, a mudança das ações não é uma questão linear, não é uma linearidade. Mas perceba que quando você começa a cutucar o motivador, as ações são quase que os últimos a serem realmente notados. Tem um monte de transformações antes, quando você vai olhar por essa perspectiva. Porque você está mexendo na fonte, na emoção que talvez você cultiva aí uma vida inteira. E agora você está começando a deixar ela ser liberada para algo novo. Exemplo, quando eu era viciado em pornografia, esses assuntos dentro do universo da pornografia, pode apostar, eles tomavam quase todo o tempo do meu dia. De alguma forma. Qual a diferença de uma pessoa assim e de uma pessoa que nunca assistiu a pornografia? Paulo, eu vi que você abriu aí, já abro para você perguntar, só deixa eu concluir aqui, aí você já pergunta, pode ser? Só para não perder o raciocínio. Qual a diferença de uma pessoa que nunca assistiu pornografia para eu, alguns anos atrás, que era viciado em pornografia? A diferença é que essa pessoa que nunca assistiu, ela nem sequer pensava nisso. Ela nem sequer tinha desejos por isso. Isso não estava nem no plano das ideias da vida dela. Percebe? Nem no plano mais sutil, que não tem nem palavras, nem nesse plano estava. E fica num lugar ainda não manifestado, que a pessoa nem manifestou nas camadas do corpo dela. E no meu caso, isso estava tão identificado, que ele perpetuava todas as minhas camadas, inclusive as minhas ações. Então as ações é o grau mais concentrado, mais material, mais denso das manifestações. Então, se está manifestado na ação, pode ter certeza que ele também ocupa um grande espaço nos seus pensamentos e nos seus desejos. E de toda essa informação que a gente nem vê, mas que tá lá o tempo todo. Pá. Então, quando eu começo a mudar o meu motivador, e isso reflete muito a minha jornada, assim, em relação à questão da pornografia, porque teve um momento em que já estava nítido para mim, tipo, eu não quero mais isso na minha vida. Já era nítido, já sabia tudo a respeito, já entendi porque é por A mais B, eu não quero mais. Mas eu ainda fazia. Por quê? Porque o motivador lá de trás é que estava atuando. No meu caso com a pornografia, qual que era o motivador? É porque na pornografia era um lugar que eu conseguia de uma certa forma me sentir livremente sendo quem eu quisesse ser na minha cabeça. Então, se eu tinha medo por ser rejeitado e também por sustentar um personagem, que eu morria de medo de as pessoas rejeitarem, na pornografia eu conseguia ter um indício de prazer que me sustentava, entre muitas aspas, ao longo dos anos.
Então, quando eu fui mudando pouco a pouco o meu motivador, pouco a pouco eu fui deixando de pensar nisso, redirecionando o meu pensamento, as minhas vontades, as minhas ações, e uma coisa vai junto com a outra. Até que chega uma hora que você vai. É como se você fosse fazendo o caminho de volta para o local não manifestado. Até que chega uma hora que fala: caraca, eu tô há uma semana, eu nem tô pensando nisso. Olha que interessante. Então perceba, é muito diferente de eu falar: eu não vou fazer. Não vou fazer. E aí que eu faço, eu reprimo. Reprimo, reprimo. E é como se eu estivesse colocando tudo isso numa bomba atômica pronta para disparar a qualquer momento. Porque eu só tô, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E a mente tá tipo, faz. Os desejos estão, faz. Mas você tá tipo se segurando tudo que você pode pra tipo, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Até que chega uma hora que você não aguenta mais. Então não é só mudar a ação, é mudar o motivador. E não pense que isso é tranquilo, porque mudar o motivador é também acessar a dor que fez esse motivador ser criado, que muitas vezes é desafiador. Pô, assimilar a dor que eu tinha do medo de ser rejeitado. O que acontece com o medo de ser rejeitado? É que você nem precisa da rejeição para sentir esse medo, você já se sente rejeitado em algum nível, algum grau. Isso nem precisa acontecer de fato. Eu já sinto a rejeição, entende? Cindy, o medo de ser rejeitado é o mesmo que medo do julgamento? Não, são coisas diferentes. E quando a gente fala medo do julgamento, é legal assim a gente criar um pouquinho mais de clareza, porque o julgamento ele pode ser bastante amplo. Porque quando a gente fala medo do julgamento, pode ser que uma pessoa faça um julgamento super, entre aspas, positivo de você. E esse medo? Você tem medo ou não? Esse julgamento, você tem medo ou não? Ou é só de julgamento negativo? Então percebe, não é exatamente medo do julgamento. Porque o julgamento aí pode ser positivo também. Mas perceba que são faces da mesma moeda. Se a gente se alegra muito com o elogio, muito, saiba que provavelmente você vai ficar muito mal quando te criticam. Diferentes faces da mesma moeda. Nossa, eu fico muito feliz quando alguém fala que eu sou muito bonito. É uma pessoa chegar e falar, nossa, você é meio feio, hein? Puf, pronto, deu ruim. Paulo, perdão, amigo. Pode fazer sua pergunta. A pergunta é para você mesmo, né? Quanto tempo decorreu entre você perceber que você não queria mais usar a pornografia, né, como local para expressão da sua liberdade, e o momento em que você parou simplesmente porque você descobriu o motivo daquilo e resolveu a questão. E não ficou reprimindo, né? Sim, ótimo. Porque o que acontece? No caso da pornografia, no meu caso, ela me impactava de inúmeras formas, inúmeras mesmo. E uma das formas assim que me impactou muito foram vários questionamentos sobre a minha própria orientação sexual. Para mim é muito nítido assim, enquanto a pornografia me trouxe muitos questionamentos sobre isso. Porque no caso da pornografia o que acontece, né? Ela tem essa forma de atuar mesmo, que nos sites de pornografia, eles são feitos para que você seja o tempo inteiro estimulado. O tempo inteiro.
E isso, consequentemente, libera no nosso organismo uma série de hormônios, de prazer, de adrenalina, ocitocina, por aí vai. Que é um mecanismo bem parecido com o Instagram, por exemplo. Que é, putz, a cada pessoa que vai lá te dar uma curtida, você sente um negocinho tipo, gostei. Cada pessoa, entendeu? Pouco a pouco você vai sendo, você vai se acostumando a esse micro nível de estímulo hormonal. Pornografia faz isso assim, muito forte. Então, exatamente como qualquer outro tipo de droga, você sempre vai buscar um pouquinho a mais para acessar uma liberação hormonal um pouquinho maior. E esse é o caminho assim que praticamente todos os viciados em pornografia, que na sociedade que a gente vive é quase 100% dos homens, se encontram. Porque você vai pouco a pouco se acostumando a esse nível hormonal maior, e para acessar esse nível você precisa de uma imagem, uma cena cada vez mais diferente, né? Mais tabu e por aí vai. Até que chega um momento que você está assistindo conteúdos que, se fosse lá atrás, no começo, você não assistiria. Mas nesse momento já do vício, você assiste porque você está querendo aquele mesmo nível de liberação hormonal. Então isso, ao longo do tempo, criou um grande impacto na minha vida, até que chegou um momento em que eu estava assistindo assim, conteúdos bastante extremistas, assim. E eu fui questionando várias coisas em relação à minha orientação sexual. Eu me coloquei em situações aqui na vida real, na vida não virtual, na vida presencial, para ter respostas sobre isso. Em relação a se eu tinha desejo de estar com homens ou não. E aí teve um ponto que foi eu entender se eu tinha desejo, por exemplo, de estar com mulheres trans ou não. E isso ao longo de muitos anos, assim, tá? Eu fui conseguindo entender um pouquinho melhor do que era um desejo mental. O que eu estou chamando de desejo mental? Uma historinha que eu criei na minha cabeça, que poderia acontecer, e que nunca acontecia. Mas eu criava um roteiro na minha cabeça, tipo, putz, se acontecer isso seria incrível. Mas que nunca acontecia. E a diferença dessa historinha mental para as sensações do meu corpo mesmo. E eu fui ao longo do tempo, num primeiro momento era tudo muito misturado, mas ao longo do tempo eu fui percebendo, com um pouco mais de clareza, a diferença da influência de um e do outro. Porque o que acontece? Eu me vi em várias situações. Vou pegar a minha última situação, que foi bem impactante, que foi o momento em que eu estava para me encontrar com uma mulher trans. E eu estava muito em dúvida se eu ia ou não ia. Porque tinha um lugar em mim que nem estava curtindo muito o papo com ela. Mas tinha um lugar em mim que se sentia uma adrenalina, um tesão, um desejo. E aí eu tava nesse negócio. Aí eu virei e falei, cara, eu vou porque eu quero entender essa parada mesmo. Né? Mas assim, eu tinha zero conexão com ela. Não rolava muito uma troca, mas eu falei, eu vou assim mesmo, beleza. Foi uma bosta. Foi realmente muito desafiador. E foi muito interessante, porque antes de ir, eu tive esse momento, eu me olhei no espelho da minha casa. E eu falei, André, o que você quer? Seja muito sincero aqui nessa pergunta. O que você quer? E eu lembro de me responder assim, né? Acho que eu até falei em voz alta. Que eu, naquele momento, o que eu queria? Eu queria conexão.
eu queria verdade, queria sinceridade. E nesse lugar eu estaria aberto, sim, a ter uma troca sexual, que fosse, de prazer. Mas eu tinha essa ordem de prioridade. E aí quando a gente foi se encontrar, assim, tipo, não teve nem um pouco de conexão. Mas tipo, nada de conexão. Sabe, tipo, a gente se deu oi e em 5 minutos era tipo, caraca, a gente não consegue falar sobre nada aqui. Por mais que eu tivesse meio que me contorcendo pra achar um assunto, assim, que desse uma conexão. Não teve. E em 15 minutos, assim, eu virei e falei, putz, então, foi mal, assim, tal, mas eu tô sentindo de ir embora e tal. E aí eu fui embora. E eu fui embora não criando essa conclusão do tipo, eu nunca mais quero encontrar uma mulher trans na minha vida. Não é isso. Mas eu fui embora entendendo qual que era a minha prioridade de envolvimento. E ficou nítido, assim, ficou escancarado, ficou assim, ó, ficou escancarado a influência que a minha mente tinha de contar uma historinha e a reação do meu corpo. Pô, eu fui, assim, muito atento mesmo dessa vez. Meu corpo, ele tava assim, pelo amor de Deus, vaza daqui, André, o que você tá fazendo, mano? Vaza! Sabe, tipo, não tá legal. Meu corpo tava gritando pra mim. E a minha mente ficava tentando me convencer de que a historinha que eu tava criando na minha cabeça ia funcionar. E aí nesse dia eu fui embora pra casa, eu fiz um acordo mesmo com o meu próprio corpo de que eu iria escutá-lo e não iria mais abandonar o que ele estava me comunicando. Então perceba, tiveram algumas situações na minha vida, assim, né? Eu tive alguns envolvimentos com mulheres trans. E muitas vezes ele ficava num lugar extremamente fetichizado, tá? E demorou um tempo até eu realmente conseguir ter uma troca, assim, que fosse além desse lugar. E hoje em dia eu falo sobre isso de uma forma muito tranquila, porque são processos que eu já consegui olhar e ter muita clareza sobre eles. E são processos que eu sei que, principalmente para homens, é importante falar. Só para vocês terem uma noção, na primeira vez que eu saí com uma mulher trans, eu fui no shopping com ela. Eu fiquei extremamente envergonhado se alguém iria me ver. Se alguém que eu conhecia ia me ver e me reconhecer. Nesse dia eu fiz uma promessa comigo mesmo, de que eu jamais iria sentir vergonha de estar junto com alguém. Cara, é um ser humano e eu tô com vergonha de estar com uma pessoa do meu lado. Como pode isso acontecer? E eu prometi pra mim mesmo que isso jamais ia acontecer. Então o que acontece? Ao longo da minha trajetória eu fui tendo vários momentos. Só que é isso, eu fui me colocando em situações para reavaliar isso em mim, sabe? Até chegar no momento, por exemplo, tiveram situações ao longo da minha trajetória que eu falava, eu não vou mais fazer isso. Mas caía no lugar que eu falava para vocês, de total repressão. E aí ficava acumulando, até que uma hora essa bomba estourava. Então eu precisei transformar o motivador para realmente mudar a minha ação. E foi nessa última vez, assim, que eu falei, cara, eu vou porque eu quero colocar à prova isso mesmo. Não quero mais ter dúvidas disso. Em que eu percebi com muita clareza o que era uma historinha que eu estava me contando e o que o meu corpo estava me falando da realidade que estava se apresentando. E nesse dia eu voltei para casa tipo, perceba quantas historinhas que eu mesmo me fiz para tentar me convencer disso. Quantas historinhas eu me contei para tentar me convencer de que alguma coisa ia acontecer, que era só um estímulo mental.
Era a minha mente fritando ali. E o meu corpo falando algo totalmente diferente. Nesse dia, algo muito forte mudou em mim. E foi muito forte mesmo. Porque, né, isso já vinha assim de anos assim, né, com oscilações e olhando para essas questões e tal, mas nesse dia foi um dia muito forte porque depois disso eu realmente fiquei assim dias, semanas sem pensar sobre várias dessas coisas relacionadas à pornografia, etc. E foi só quando eu me dei conta, tipo, caraca, eu realmente estou vários dias sem pensar nisso. Que é como se tivesse feito esse caminho de volta pro não manifesto, sabe? Por quê? Porque a gente foi olhar pro motivador. E aí muita coisa muda com isso. Assim, aí realmente muda forte. Mas talvez seja realmente uma trajetória para você mudar o motivador. Porque o motivador, você enxerga, volta, enxerga, volta, enxerga, volta, enxerga, volta, enxerga. Pouco a pouco você vai lapidando ele. Para que ele fique no lugar de expressão livre. Autocuidado. Porque aí, com o autocuidado, você começa a realmente entender a ideia de você se cuidar e a partir disso você aprender a cuidar do outro. Servir o outro como você serve a si. Servir a si mesmo como você serve o outro. Aí essas relações começam a ficar mais equilibradas. Respondi tua pergunta? Sim e não. Por favor. Não, eu imaginei assim o tempo mesmo que durou isso, desde esse último dia que você encontrou com essa menina até você de fato estar seguro do que você queria para você, né? Quanto tempo durou essa transformação, né? Esse tempo, vou falar, no meu caso, assim, isso foram anos, assim. Desde o momento em que eu falei pra mim mesmo, tipo, cara, eu não quero mais esses hábitos, eu não quero mais isso na minha vida, até o momento em que eu tive essa última situação que eu falei pra vocês, foram alguns anos de desde o primeiro momento, tipo, quero mudar, cara, uns 7 anos, por aí. E, Anos mesmo, de tipo, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, anos. uhum. E se eu entendi bem, por favor, me corrija se eu estiver errado, o problema não era a menina ser trans, Não, era não que era. não havia sinceridade, honestidade e conexão naquele encontro. Exato, sim. Isso é importante deixar bem claro, assim, porque não é uma questão com pessoas trans, por exemplo, não é isso. Foi um entendimento da narrativa mental e da diferença disso com o que estava se apresentando como realidade. Então, por exemplo, eu tive duas situações em que eu fui encontrar um homem para me colocar à prova, para entender se eu ia gostar, não ia gostar, o que ia acontecer. Tiveram 2 vezes que eu fiz isso. Essas 2 vezes eu fui contando uma historinha na minha cabeça, que era muito diferente do que meu corpo estava sentindo e se apresentando naquele momento, entendeu? Quando eu consegui ver isso com clareza, muita coisa mudou. Porque aí foi um momento que eu virei e falei, caraca, essas historinhas na minha cabeça, você não me pega mais. Tô te vendo. Tô te vendo e tô te vendo aqui, ó. Tô te vendo. E eu vou honrar o que meu corpo tá me comunicando. Pra alinhar esse lugar de expectativa, projeção, distorção da realidade com realidade. Então o que acontece? Só pegando o gancho aqui e extrapolando isso para outros assuntos.
Cara, às vezes a pessoa tá nessa mesma ideia na sua relação com o trabalho, em uma relação amorosa. E ela fica criando na mente dela, na cabeça dela, fica criando um cenário do tipo, isso vai acontecer e vai ser incrível e nananã. Mas a realidade que está se apresentando é totalmente diferente. No meu, em alguns dos meus relacionamentos de namoro e tal, eu passei por situações em que pessoas próximas a mim falavam, tipo, André, o que você não tá enxergando? Porque, tipo, você tá falando de uma coisa que a realidade tá muito diferente. Tipo, qual é a historinha que você tá se contando? E as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Fica em um relacionamento por anos, às vezes uma vida inteira, se contando uma história de, quando acontecer isso, não, mas na verdade, nananã. Mas quando você olha a realidade que se apresenta, a relação está totalmente desgastada e não tem nenhum elo que justifique aquilo. Mas a pessoa fica. Mesma coisa com o trabalho. Mesma coisa com uma profissão, que às vezes ela foi lá fazer a profissão porque talvez a família dela quisesse que ela tivesse aquela profissão. E às vezes a pessoa sustenta aquela profissão uma vida inteira por uma projeção que ela criou na mente. Mas que aí quando você vai falar com ela, cadê o tesão dela? Pela vida, pelo que ela faz. Perceba que se você se acostuma a colocar energia nas suas projeções mentais e anula as informações que o teu corpo está te falando, com o tempo, o teu corpo ele vai estar berrando. E aí talvez, em algum momento, alguém te pergunte, como você tá? Como tá a tua vida? E a pessoa começa a falar, putz, como tá teu trabalho? Tá legal. Como tá o seu relacionamento? Tá legal. Como tá seu dia a dia? Tá legal. Onde tá o tesão dessa pessoa? Depois de tantos anos, uma vida inteira, calando o seu corpo, as informações que o seu corpo estavam tentando te comunicar. Chega a hora que o corpo realmente cala e tenta falar de algum outro jeito. E aí talvez ele fale através de outras formas. Pode ser de doença, etc. Mas perceba, às vezes a pessoa ela só está se estimulando por uma projeção mental. Porque aquele trabalho, porque aquele emprego, porque quando eu conseguir aquilo, porque quando o meu parceiro fizer isso, porque é tudo projeção mental. E aí quando você vai olhar a realidade, é tipo, por que você está fazendo isso? Então, no meu caso, né, da pornografia, tudo projeção mental. Porque se alguém olhasse minha vida mesmo, era tipo, André, mas por que você está fazendo isso, cara? Projeção mental. Eu criava uma história na minha cabeça que a qualquer momento podia acontecer. Nunca acontecia. Porque é uma projeção mental. É diferente da realidade. E aí, de novo, acabei de ver, Onísse, 2 segundos. De novo, o que a gente precisa mudar para mudar as ações? A ação é o que tem de mais material, mais denso. A gente tem que voltar para o motivador. O motivador que dispara os seus desejos, os pensamentos e as ações. Lá nesse lugar, aí muita coisa muda. Pode falar, Eunice. Não, eu queria me colocar no sentido, se eu identifico um padrão, por exemplo, esse da rejeição, e muitas vezes quando você fala, eu me identifico muito. Mas para reconstruir ou transformar,
mesmo porque eu tive uma trajetória muito longa, os meus processos são muito longos. Se você estiver sozinha, você não sai desse buraco. Eu sinto que sozinha é muito difícil, né, sair. Tem que buscar estudo, conhecimento e estar acompanhada, né, de um terapeuta, de alguma coisa, para poder sair. Sim. No caso do Tantra, isso eu acho realmente é uma perspectiva muito linda, assim. Porque no caso do Tantra, não dual, uma das coisas que nas escrituras fala é que inevitavelmente, todos os nossos desejos vão guiar a gente para o nosso desejo maior, o nosso desejo mais originário, que é o de acessar essa totalidade divina, o de se sentir verdadeiramente um com o todo. Então, cada pessoa cria a sua trajetória, a sua jornada, às vezes de vidas e vidas e vidas. Faz 1 milhão de coisas, faz cagada, não faz cagada, etc. Tal. Mas, de acordo com as escrituras do Tantra, tudo isso, todo esse teatro, ele acontece por um desejo maior que todos, que é o de se fundir a essa figura, essa associação que a gente tem com o divino, certo? Então, mesmo que demore mais ou menos, o destino de todos os seres é voltar a acessar essa energia sagrada que permeia tudo. Pode ser que demore mais 1 milhão de vidas, pode ser que não, pode ser que aconteça nessa vida, não sei. Mas o destino de todos os seres é de voltar a se unir com essa energia que une tudo, né? E aí você faz essa pergunta, né? Nossa, mas é difícil e tal, né? Tipo, é importante ter o apoio e tudo mais. Com certeza. Tanto que, né, quando a gente vai olhar para essas tradições, elas praticamente todas elas aconteciam de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, e assim por gerações, 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 gerações. Mas, o que marca um mestre, um professor, uma professora, uma mestra aceitar o seu discípulo? O que marca isso? Porque os professores, professoras, mestres e mestras tinham que aceitar. O que marcava esse momento era o mestre, mestra, professor, professora entender que aquela pessoa, aquele discípulo, discípula, realmente queria aquilo. Precisava entender se ele realmente queria. E esse é o momento que, dentro das escrituras, a gente chama de Shaktipata, que é a descida da força, ou a descida da graça, que é o momento em que uma pessoa sente esse chamado, tipo, não é possível, eu preciso mudar alguma coisa. E esse Shaktipata, ele pode acontecer de várias formas, níveis e graus. Existem alguns que são totalmente arrebatadores, que de uma hora para outra a pessoa é tipo tomada por uma graça, por uma força, e ela entende que ela precisa ser transformada como um todo. E pode ser que isso aconteça assim, ó, pá, aconteceu. Ou pode ser que seja sutil. Aconteceu alguma coisa no dia a dia dela e a pessoa faz a primeira pergunta, tipo, será que eu estou fazendo
será que eu estou no caminho que é mesmo que é para ir? Pode ser que seja a primeira vez que ela esteja se perguntando isso em vidas e vidas e vidas encarnadas na Terra. E aí, primeiro Shaktipata dela. Será que é por aqui mesmo? É o começo. Pronto. Então ele pode ter vários níveis, vários graus. Esse questionamento, essa curiosidade, essa palavra eu gosto muito. Porque para você se lapidar, acima de tudo, você tem que estar curioso. Tem que estar curioso. Quem não está curioso, vou te responder a sua pergunta, pronto, você pega a sua pergunta, vai embora, acabou, curiosidade. Mas não. Essa curiosidade que o Tantra fala que inevitavelmente vai chegar até essa fusão com o todo, ela está lá, que algumas pessoas não percebem. Mas inevitavelmente as pessoas vão perceber que ela está lá. E aí é uma questão de zelar por isso. E você vai. Só que é isso, né? Às vezes é isso, a gente vai pouco a pouco lapidando as ações, mas tem um caminho até chegar no motivador. Chega uma hora que o motivador muda para um novo motivador. Qual que é esse motivador que talvez esteja mais em concordância? Um motivador que é puro serviço a essa consciência que rege tudo. Só que para que isso aconteça, talvez a primeira camada disso seja você com você mesmo. Quando você verdadeiramente se perceber divino, merecedor, merecedora de cada um dos detalhes que preenchem o seu tempo e espaço, que ocupam o seu tempo. Então assim, se você verdadeiramente se enxergasse como um deus ou uma deusa, verdadeiramente, Deus, uma deusa, você faria tudo o que você faz no seu dia a dia ou você mudaria alguma coisa? Talvez você fale, putz, eu mudaria alguma coisa. Por exemplo, imagina, aquela pessoa mais sagrada vai colar na tua casa para um jantar. Você receberia ela do jeito que a sua casa está ou você mudaria a sua casa completamente? Esta pessoa que eu estou falando, esse deus, essa deusa que vai aparecer na sua casa, é você. Então, quando você verdadeiramente se relacionar neste nível e neste grau de serviço a você mesmo, você começa a perceber o que é servir ao outro dessa forma também. E para que isso realmente aconteça, você precisa que esse seja o seu motivador. Servir a tudo, inclusive a você, como algo divino. E nesse lugar a gente transforma tudo. Transforma tudo. Pode falar, Henrique. Última pergunta, para a gente também não se alongar tanto. Pode falar, irmão. André, não tem um pouco a ver, você falando, estava pensando sobre isso muito, um pouco com também o quanto a gente consegue se lidar com o nosso propósito de vida? Porque o que eu sinto é um pouco o quê? A gente vai para esses motivadores que são das coisas que nos fazem mal, mas a gente não está olhando para o caminho inverso, né, gente? O que, na verdade, o que faz sentido para a gente, né? O que é realmente ideal? Porque é a mesma coisa, quando você está com fome, você vai comendo petisquinho de coisa para dar aquela segurada no estômago, isso que a gente faz com o sexo, com os produtos que compra, tá? Mas assim, até onde o desejo é genuíno, sabe? Por exemplo, uma coisa besta, quando você vai comprar uma coisa,
até quando você precisa daquela coisa ou é a propaganda que está te fazendo a necessidade, sabe? E aí eu fico pensando sobre isso, que tudo bem, tem essa questão de buscar os motivadores da gente, claro que super, porque a gente tem os traumas, mas o quanto também que seja importante a gente buscar o propósito de vida da gente, que às vezes eu mesmo não sei o meu, bem dizer, para também não só tirar os traumas, mas conforme você vai resolvendo os seus traumas, é lógico que você vai criando outros tal, mas você não vai tirando um trauma e colocando outro e você vai consumindo seu tempo com uma coisa nova que seja mais genuína de você mesmo. Não sei se eu me fiz entender. Ótimo. Só com a cunho de. Qual a palavra? Só para deixar um pouquinho mais claro, eu queria chegar contigo. Qual que é a pergunta, então? A pergunta que exprime exatamente a sua dúvida. A pergunta é o que se isso daí também não tem muito a ver da gente não estar vivendo de fato e não estar entendendo de fato nosso propósito de vida. Tá. Então a pergunta por não entender o propósito de vida, provavelmente esses padrões se perpetuam. É isso? A dúvida? Tá. Porque aqui a gente vai falar sobre propósito de vida. Esse é um assunto que poderia tomar uma aula inteira. Tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. Eu posso, inclusive, pegar uma aula para destrinchar mais ele. Mas, para não te deixar sem resposta, dentro da cosmologia do Tantra, tem várias coisas que a gente faz assim. Que é, a gente valida para depois desvalidar. Porque o que acontece? Quando você identifica um propósito, quem identifica um propósito? Um personagem. É um personagem seu que vai falar: meu propósito de vida, sei lá, é acabar com a miséria no mundo. Ok. Teu propósito de vida, massa. Mas esse teu propósito, ele está sendo criado por um personagem. E aqui que está o pulo do gato. Criar esse personagem, criar esse propósito, vai te auxiliar? Vai. Por quê? Porque a criação desse personagem, desse propósito, está transformando o seu motivador, lá no que nem eu falei. Um motivador que é mais genuíno, um motivador que quer servir ao próximo, etc. Blá, 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 blá. Beleza? Então, criar esse personagem vai te trazer retornos mais nutritivos, com certeza. Até chegar um momento que, se isso direcionar de uma forma muito forte a tua vida, talvez chegue um momento em que você vai se ver preso a esse personagem e a esse propósito. E aí você pode se perguntar, mas putz, e se eu quiser mudar no meio do caminho o propósito? Pode ser que você queira mudar. Então, dentro do Tantra, numa cosmologia não dual, uma cosmologia que coloca a consciência como uma consciência livre e independente, a ideia de propósito é uma limitação. E isso é um grande ponto de divergência entre, por exemplo, Tantra e outras linhas que falam sobre Dharma. Porque no caso do Tantra, o próprio Dharma também é liberado. Mas, todavia, porém, entretanto, que nem eu falei, a gente valida para depois desvalidar.
tá tudo bem criar esse personagem que cria um propósito, que vai te nutrir, te trazer um direcionamento de vida nesse momento. Quando isso estiver firmado, quando você perceber que está te nutrindo, firmado, aí a gente pode voltar essa conversa para você novamente encontrar maior liberdade dentro desse personagem que você criou. Entendeu? Um paralelo aqui que a gente faz, só para também fechar, é que, no caso, né, talvez você já tenha escutado isso em pensamentos a respeito do yoga e tal, quando dizem que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos esse corpo, nós não somos as nossas emoções. Talvez você já tenha escutado falar disso. E de fato, falar dessa forma vai te trazer uma clareza para você não se identificar com seus pensamentos, com as suas emoções, e você conseguir observá-los sem se identificar tanto com eles. Ótimo. Faça isso por alguns anos até você realmente conseguir não se identificar com eles. E aí o Tantra vai virar e falar, mas nós também somos os nossos pensamentos, o nosso corpo e as nossas emoções. Porque somos a consciência que se expressa livre, independentemente, de todas as formas, inclusive como emoção, como pensamento e como corpo. Então tem coisa que a gente fala para criar um caminho. A pessoa foi no caminho, nananã, aí depois, lá na frente, a gente fala outra coisa que é bem oposta, só para abrir de novo as caixinhas, entendeu? Em relação ao Dharma, é um pouco disso. Mas a gente pode pegar se vocês quiserem também, a gente pode pegar um encontro para falar só sobre Dharma, porque tem bastante coisa para falar. Gente, deu para trazer clarezas a respeito de como transformar esses padrões limitantes na vida de vocês? Espero que sim. Pode falar, Paulo. Eu queria saber se tem alguém aqui em São Paulo com quem eu possa conversar, que seja indicação de vocês, né? Porque esse chamado já bateu na minha porta várias vezes. Sim. Ótimo. Nós aqui da nossa comunidade temos nos nossos encontros aqui de sexta-feira, mas nós também temos uma comunidade mensal, onde a gente tem encontros todos os dias. Nessa comunidade, inclusive, Bianca e Eunice já fazem parte da nossa comunidade. E lá a gente tem toda uma agenda de encontros diários, praticamente, para a gente dar continuidade a esse exercício, a esse trabalho, essas práticas. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Nesse momento, estou no Guarujá. Eu fico em São Paulo mais 2 semanas. Depois eu sigo. E aí, se você quiser, a gente pode falar mais sobre disso. Depois aqui do encontro, pode mandar uma mensagem, a gente pode falar mais. E posso trazer algumas opções para o que você quiser. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Gente, gratidão pelo tempo de vocês, pelo encontro, por essa possibilidade de a gente trazer assuntos tão maravilhosos. Seguimos juntos. Ótima sexta-feira, bom final de semana. Esse encontro fica gravado, fica salvo lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser, já tem um monte de aula lá. É só pegar para assistir, tá bom? Grande beijo. Até a próxima. Seguimos. Valeu, pessoal.